Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Vamos lá, vamos começar. Bom domingo para vocês, um feliz domingo para todos. Não se esqueça que hoje é dia do Senhor. Vamos para a igreja daqui a pouco. Hoje nós vamos começar uma série do Novo Testamento e nós vamos começar com o Evangelho de João. Por que eu escolhi o Evangelho de João? Porque João é o apóstolo do amor. O Evangelho é dividido em 4 partes: Mateus, Marcos, Lucas e João. É a mesma história. É a história de Cristo contada por 4 apóstolos. Então, a gente começa com João. Depois disso, depois que a gente lê o livro de João, eu vou ler com vocês as cartas de João, para a gente continuar com a mesma linguagem, entende? Então, a gente vai ler a história de Cristo através da ótica de João, que é o apóstolo do amor, que é um dos evangelhos que eu mais amo, dos livros que eu mais amo. E depois a gente já vai para as cartas dele. O que são as cartas? São cartas que João escreveu para as igrejas, porque antigamente, né, quando a igreja foi formada, o apóstolo ia, ele ficava ali implementando o evangelho e ele ia embora. Então ele se comunicava com a igreja através das cartas, entende? Então por isso que eu quero ler João e depois João 1, 2 e 3, que são as cartas que ele enviava à igreja. Depois disso, nós vamos ler o livro de Romanos. Por quê, Polly? Porque Romanos ele fala sobre a vinda do Espírito Santo, sobre o agir do Espírito Santo, sobre comportamentos reais que a gente tem que ter. Mas quando a gente chegar no livro de Romanos, eu vou explicar o porquê e depois a gente vai seguindo, tá bom? Então a nossa próxima etapa com o devocional é Evangelho de João, para entender o que Jesus fez, e depois as cartas de João, e depois a gente vai falar sobre o Espírito Santo através do livro de Romanos que Paulo escreveu. E aí eu vou explicar um pouquinho no primeiro dia que a gente for ler Romanos sobre a história de Paulo, tá bom? Então vamos lá. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, o apóstolo do amor. Mas por que eu falo apóstolo do amor, né? Porque João mesmo diz aqui claramente que ele era o apóstolo no qual Jesus mais amava. Então, tudo que ele fala aqui através, né, das escrituras, ele mostra amor. Vocês vão ver em vários capítulos, em várias passagens, como é uma linguagem assim muito romântica de Cristo. Por isso que eu escolhi esse texto. Vamos lá. João, a palavra da vida. No começo, aquele que é a palavra já existia, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existia foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe luz para as pessoas. A luz brilhava na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. E ele veio para que, por meio de tudo, pudesse ouvir a mensagem e crer nela. João era luz, mas não veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra. Peraí, que ficou meio escuro. Tá meio escuro para vocês? Para mim aqui ficou escuro, mas vamos lá. A palavra estava no mundo.
Vocês estão me vendo? Parece que está travado. Me responde se vocês estão me vendo. Eu vou recomeçar. Não, está ok. Ah, então tá, Neuli, obrigada. Porque tá bem escuro aqui para mim, eu achei que estava travado, mas vamos começar, recomeçar. A palavra estava no mundo. Obrigada, Amanda, Neuli. Eu vou continuar. Engraçado que para mim ficou tão escura a minha imagem que eu achei que estava travado. Mas vamos lá. A palavra estava no mundo, por meio dela Deus fez o mundo. Mas o mundo não a conheceu. Aquele que a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ele não se tornaram filhos de Deus por meios naturais. Isso é, não nasceram com os que nascem os filhos, um pai humano, o próprio Deus é quem é o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, a natureza que ele recebeu como filho do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: Este é aquele a quem eu disse, este é aquele a quem eu disse, ele vem depois de mim, e ele é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do amor, da bênção e mais bênçãos. A lei foi dada por Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Cristo. Ninguém nunca viu a Deus, somente o Filho único, e ele que está ao lado do Pai, ele que mostrou quem é Deus. A mensagem de João Batista. Os líderes judeus enviaram a Jerusalém alguns sacerdotes levitas e perguntaram quem João era. E João afirmou claramente: Eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar: Então quem é você? Você é Elias? Não, não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Aí eles disseram: Diga quem é você para podermos levar uma resposta para quem nos enviou. E você diz que a respeito de você. O que você diz a respeito de você mesmo? João respondeu, citando o profeta Isaías. Eu sou aquele que grita sim no deserto. Parem o caminho para o Senhor passar. Os que foram enviados eram o grupo dos fariseus. Eles perguntaram a João: Se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que você batiza? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós há alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, e eu não mereço a honra de desarmar as sandálias dele. Isso aconteceu no povoado de Betânia, ao lado leste do Jordão, onde João estava batizando, o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus na direção e disse: Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando ele disse: Depois de mim veio um homem que é mais importante que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas eu vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João confirmou: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia que era ele, mas Deus que me mandou batizar com água e me disse: Você vai ver o Espírito descer sobre o homem. E esse Espírito batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Primeiro discípulo de Jesus. No dia seguinte, Jesus estava ali outra vez com os seus 2 discípulos. Quando viu Jesus passar, ele disse: Aí está o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás e viu que seguiam e perguntou: O que é que vocês estão procurando? Eles perguntaram: Rabi, o que é isso? Onde é o que o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre.
Venham ver, disse Jesus. Eles foram, viram Jesus que estavam morando com eles e ficaram aquele dia. Isso aconteceu mais ou menos 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, e mais 2 homens que estavam ouvindo João a respeito de Jesus e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André foi fazer foi procurar o irmão Simão e disse a ele: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Então André levou seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: você é Simão, filho de João, mas agora diante do meu nome será Cefás. Cefás é o mesmo que Pedro e quer dizer pedra. Jesus chama Filipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia. Antes de ir, foi procurar Filipe e disse: venha comigo. Filipe era de Betsaida, onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei, sobre quem os profetas escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou: e será que pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Venha ver, respondeu Filipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, homem realmente sincero. Então Natanael, perguntando a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus disse: antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é filho de Deus, o Senhor é filho do rei de Israel. Jesus respondeu: você crê em mim porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essa. Eu afirmo a você isso, que é verdade que vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pronto. Então eu quero falar com vocês sobre 2 aspectos. Vocês lembram que primeiro eu sempre falo, Jesus é a palavra? Jesus é a Bíblia, Jesus é a palavra, Jesus é as Escrituras. Não existe a menor possibilidade de eu e de você sermos seguidoras de Cristo sem conhecer as Escrituras. Não existe. Não existe. E eu quero provar para vocês lendo o que eu comecei a ler. Só para vocês se relembrar. A palavra da vida. Quem é a vida? Quem nos trouxe a vida? Quem morreu e ressuscitou na cruz? Quem entregou a sua própria vida por nós? Jesus. A palavra da vida. No começo, aquele que era a palavra já existia. Ele estava com Deus e ele era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe luz para as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. E ele continua falando sobre a palavra. E no capítulo 14, no versículo 14, ele diz assim: João 1,14. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que recebeu como filho único do Pai. João capítulo 1 já fala: Jesus é a palavra. O inimigo da sua alma e o inimigo da minha alma quer que a gente não leia a palavra. Porque a partir do momento em que a gente abre a Bíblia e lê, a verdade de Cristo é descortinada sobre nós. Existem muitas teorias e muitas explicações e explanações acerca de não leia a palavra. Ah, você não vai saber interpretar. Ah, você vai fazer o que você quiser. Ah, não sei o que, não sei o que. Mas na hora que você senta no seu devocional, faz o que a gente está fazendo aqui, que é abrir e ler. A verdade de Cristo é descortinada sobre a sua vida, sobre a sua existência. Então, o que eu preciso te dizer agora é: abre a palavra e lê. Eu contei ontem no devocional a história de
como foi quando Deus falou a primeira vez comigo. Se você não assistiu, vai no IGTV, vai no YouTube que tá lá. Inclusive o título do vídeo é exatamente isso. A primeira vez que Deus falou comigo. E a primeira vez que Deus falou comigo, ele me disse: Poliana, abra a Bíblia. No livro tal, capítulo tal, versículo tal. Ali eu vou falar com você. E era engraçado que eu nem lembrava que existia aquele capítulo na Bíblia, aquele livro. E hoje, quando o Espírito de Deus quer falar comigo, às vezes ele fala, sei lá, João capítulo 1, versículo 14. Eu abro e leio e tá aqui a minha resposta. Ou às vezes ele me fala o texto e aquele texto é a minha resposta. Então, todas as vezes que Deus quer falar comigo, ele sempre usa a palavra. A pergunta é: como que Deus vai falar com você se você não sabe nem como que tá o posicionamento da palavra? Entende? O Espírito de Deus só começou a falar comigo o dia que eu comecei a entender a importância da palavra. Esse foi o ponto-chave para o início da nossa história. Eu lembro que naquele dia de 2006, que foi quando eu ouvi a primeira vez, abre no livro tal, versículo tal, capítulo tal, eu fiquei com tanta vergonha. Eu acho que eu até esqueci de contar essa parte no devocional de ontem. Mas eu fiquei com tanta vergonha. Que eu passei ela no débito. Eu nunca mais deixei de ler a Bíblia todos os dias da minha existência. 2006, né? 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 2016 fez 10 anos. 2017, 18, 19, 20, 21. Este ano vai fazer 15 anos que eu leio a Bíblia incessantemente, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. É muito comum as pessoas me perguntarem: como você sabe tantas coisas de Deus? Gente, eu tô aqui, ó, todos os dias. Não vem de hoje. Tem 15 anos. Eu sou cristã desde que eu nasci. Eu vou à igreja desde que eu nasci. Todo domingo, todo sábado. Muitas vezes na semana. E eu tenho uma prática de leitura bíblica todos os dias. Eu leio seguido, todos os dias. Às vezes eu faço desafios da palavra, porque se eu quero uma resposta de Cristo, eu venho para a palavra. E aí, às vezes eu leio a Bíblia 3 vezes por dia. Às vezes eu leio a Bíblia 7 vezes por dia. Eu já cheguei a ler a Bíblia 7 vezes. Às vezes eu leio a Bíblia 2 vezes por dia. Mas aí você fala: Polly, mas eu não tenho tempo. Eu falo: eu tenho menos que você, provavelmente. Mas eu estou aqui na tenda da presença. Quanto mais o cerco aperta para o meu lado, mais eu vou para a palavra. Quanto menos eu sei orar, mais eu vou para a palavra. Quanto mais angustiada eu tô, mais eu vou para a palavra. E ali a palavra começou a fazer parte da minha rotina e das minhas respostas. Então hoje, quando vem a angústia, algumas vezes eu já até sei a resposta sobre a palavra. Meu comportamento, minhas atitudes, a minha fala, a minha escrita. O jeito que eu sinto o cheiro das coisas, como eu vejo alguma situação, eu sempre estou lembrando da palavra. Mas não é porque eu sou especial e mais bonita que algumas pessoas, não é porque eu sou mais inteligente ou mais sábia, mas é porque eu estou continuamente aqui, na tenda da presença. Eu acho engraçado que a gente precisa do socorro de Deus, da misericórdia de Deus, e a gente não recorre ao Deus que muda a história. Eu tenho uma amiga minha que ela há muito tempo ela fala assim, todas as vezes que a gente se encontra: eu preciso conversar com a Poliana, que a Poliana é um espírito evoluído. Gente, eu não sou espírito evoluído de jeito nenhum. Acabou minha água. Eu tô aqui. É porque eu preciso tanto de Deus. Mas eu preciso tanto de Deus
Eu sou tão dependente que eu venho para cá. E é disso aqui que sai a minha resposta. É disso daqui que vem a resposta para a minha existência. Então, a partir de hoje, quanto mais você precisar de Deus, mais palavra você tem que ler. Abre e lê. Começa um capítulo por dia. Começa de Mateus, que é o Novo Testamento, e vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Aos poucos e devagar, a palavra vai fazer parte da sua existência. E as coisas vão começar a mudar. Confia em mim que muda. Eu sou a prova de que muda. Nós estarmos aqui hoje juntos é a prova de que muda. E eu vou terminar falando do versículo 32, que ele fala assim, João continuou falando de João Batista. Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus me mandou batizar com água e me disse, você vai ver o Espírito descer e parar sobre o homem. Esse batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso, e por motivo dele tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Quando você está com Cristo, quando você pertence a Cristo, Cristo é revelado em você. Não é porque você é mais santo do que os outros, não é porque você é mais forte espiritualmente do que os outros, mas quando o seu coração estiver entregue à palavra, a própria palavra vai vir sobre você. As pessoas, elas acham assim meio espiritual demais esse negócio de ser batizado em línguas, né? Eu vou falar muito com vocês sobre isso. E eu vou contar meu testemunho bem rápido de como aconteceu. Eu queria tanto de Deus, mas eu queria tanto de Deus, mas eu queria tanto de Deus. E às vezes, para quando a gente não é batizado no Espírito Santo, a gente não entende muito essa realidade. E eu lembro que em novembro de 2008, nós estávamos nós três na igreja, eu e minhas duas irmãs, e minha irmã do meio falou assim, vamos batizar? Aí eu, gente, a gente já é batizada, que eu era batizada na igreja católica. Aí ela, não, a gente é evangélica, a gente tem que se batizar aqui. Aí a gente, vamos batizar. E a gente foi. E a gente se batizou. E hoje é domingo de carnaval. Olha só que dia apropriado para eu falar sobre isso. E quando foi em novembro de 2008, eu tomei a minha decisão em Cristo. Porque olha só que coisa mais louca. Eu era católica e eu era de Cristo. E quando foi na minha adolescência, eu comecei a frequentar igrejas evangélicas. E estar dentro de uma igreja católica já não fazia mais sentido para mim, por questões pessoais minhas, por buscas minhas. Então, eu já estava frequentando igrejas evangélicas há muito tempo. Eu encontrei essa igreja que eu sou membra, eu acho que eu tinha uns 19 anos. Então, a gente já estava há uns 3 anos na igreja, sendo membra participante da igreja. Eu nunca tinha aceitado Jesus. Porque na minha mente, para mim eu já era de Cristo. Eu já estava com Cristo. E eu lembro que um domingo antes de eu me batizar, eu estava no último dia do curso de batismo e eu fui beber água. Quando eu fui no bebedouro beber água, vocês lembram aquela voz que eu ouvi? Foi a segunda vez. Ele virou para mim e falou assim, oi, Polly, eu estou meio confuso. Aí eu sabia que era ele. Por quê? Aí ele, como você vai se batizar se você não me confessou publicamente? Falei, mas eu já sou de Cristo. E ele, que dia você confessou? Que dia você disse? Eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador. Que dia você já declarou para quem quisesse ouvir que você é de Cristo
que você pertence a Cristo e que você faz parte de Cristo. E eu ainda fui argumentar com o Espírito Santo e eu disse, mas eu sou de Cristo, eu estou vindo me batizar. Ele, não faz sentido. Existe uma parte de humilhação e de submissão que você está querendo não enfrentar. Como você está há tantos anos numa igreja e não entendeu que você precisa confessar com a tua boca? Você precisa levantar a mão e dizer, eu quero Jesus. Eu estou confuso com as suas intenções no reino de Deus. Você nunca confessou Jesus e você está indo se batizar. Como uma pessoa desce as águas. Eu nunca vi isso, Poliana. Se você diz que é minha, hoje é o dia em que você vai confessar a minha presença. Eu não tenho como te limpar. Eu não tenho como ser o teu Deus se você não falar com a sua boca e confessar com o seu coração. Não é brincadeira de evangélico, é a palavra. Nossa, aquilo mexeu e me remexeu por dentro. O próprio Deus falando comigo de que eu estava errada. Naquele dia eu aceitei Jesus. Um domingo antes de eu me batizar. Eu me batizei em novembro de 2008. E quando foi em fevereiro, depois eu vou contar para vocês como eu fui formada. Eu fui formada com uma doença congênita. Então eu tinha vários problemas em várias partes do meu corpo. Segura essa informação. E o meu olho era uma delas, eu era praticamente cega. E sempre os médicos falavam que não tinha como operar de jeito nenhum, porque se eu operasse eu ficaria cega. Eu não enxergava nada, eu nunca enxerguei, eu não sabia o que era enxergar. E quando foi em fevereiro de 2009, eu estava para perder um plano de saúde de um emprego que eu tinha, de um estágio que eu tinha saído. E eu lembro que um dia eu acordei com meu olho direito em chamas, estava tão vermelho, desse tamanho. E eu fiquei muito desesperada e eu desci as escadas sem enxergar nada, eu já não via nada e ainda não enxergava nada. Eu já tinha me batizado, eu já estava ali pertencente a Cristo e eu desesperada sem enxergar, cega demais. E eu desci e vi meu tio, eu falei, tio, eu tô desesperada, me leva pro hospital. Aí ele, meu Deus, o que aconteceu com o seu olho? Eu falei, eu não sei. Eu lembro que eu pedi ajuda para poder trocar de roupa, porque eu não via nada. Meu olho não parava de lacrimejar, já estava vermelho desse tamanho. E esse daqui, que era o que eu via mais ou menos, estava tão embaçado. Os dois, eu estava cega. Eu já era cega, estava mais cega. Cheguei no hospital e eu fui assim, a pessoa na emergência foi me levando. E eu cheguei até uma sala, que eu não sei como. Porque eu fui num hospital que eram tipo várias clínicas. Alguém me conduziu para essa clínica. Quando eu cheguei lá, a menina que foi fazer meus exames, né, antes da sala, ela falou, meu Deus, não sei nem como é que eu vou fazer os seus exames, não sei o que nem tá acontecendo. Beleza. Fiz todos os exames. Na hora que eu cheguei na sala do médico, meu olho ficou normal. Igual eu tô falando com vocês. Aí, na hora que eu cheguei, eles me passaram na frente de todo mundo. Tinha tanta gente para atender, Aí eu sentei. Quando o médico me chamou, meu olho tava desse tamanho vermelho. Quando eu saí da porta, sentar assim na cadeira dele, meu olho ficou perfeito, igual eu tô aqui falando com vocês. Aí, uai, recoloquei meu óculos. Aí ele estranho, eu falei, gente, meu olho, você viu como meu olho tava? Ele, eu vi, por isso que você passou na frente de todo mundo. Eu pensei até que você tava ficando cega, você tava perdendo a visão. Eu falei, sei. Aí ele, então, deixa eu ver o que aconteceu. Quando ele foi ver os exames, ele falou assim, ó, as meninas fizeram exames pré-operatórios em você. Eu não posso operar. Ele, ó, pelos seus exames você pode. Eu trouxe uma máquina de Israel. E essa máquina que eu trouxe de Israel, ela permite que eu te opere. Eu falei, nunca que esse plano de saúde vai autorizar. Aí ele vai lá embaixo e vê se autoriza. Eu tenho capacidade para te operar. Eu vim
De lá tem 2 semanas. Eu posso te operar. Essa máquina é minha. E eu desci, liguei no plano de saúde. E o cara que me atendeu falou assim: Poliana, você sabe que falta 2 dias pro seu plano vencer? Falei, sei. Aí ele falou assim: mas antes de você ligar, entrou uma pessoa aqui nessa porta. E ele falou assim: eu lembro que o nome dele era Antônio. Falou assim: Antônio, vai te ligar uma menina. E essa menina, falta 2 dias pro plano de saúde dela vencer. E Deus manda te dizer: é para você autorizar. Eu sei que quando falta 15 dias pro plano vencer, a gente não pode autorizar. Mas entrou alguém aqui nessa porta e disse que Deus quer ter contigo. E com os teus olhos, Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai abrir os olhos do teu entendimento, menina. E eu vou sim autorizar a sua cirurgia. Então, a partir de hoje, você... Não, até hoje você era cega. Mas a partir de hoje você vai ver. E não tenha medo, pode entrar no centro cirúrgico. Porque eu sei que muita gente falou para você não operar. Mas foi Deus que me mandou te autorizar. Pode operar. O dia que eu operei, eu já não tinha mais plano de saúde. Eu operei e foi muito chocante ver. Eu acho assim que, nossa, gente, o vermelho era tão diferente, o branco, enfim. E aí eu passei a enxergar, a primeira vez na minha vida foi em fevereiro de 2009, porque eu nunca tinha enxergado nada, nem cores, nem nada. Só quem já foi muito cega, sabe? Ah, e detalhe, o grau que eu tinha era muito alto e ele era o mínimo pro plano de saúde autorizar. Meu Deus. E aí eu tinha 3 tipos de problema no olho direito: miopia, astigmatismo e hipermetropia. Por isso que eu sou meio vesguinha assim do olho direito. E dizem que não tem como ter, eu acho que astigmatismo e hipermetropia nesse olho. E eu tinha, sei lá. É algo que a ciência não explica. Não tem um eixo central desse olho, mas tô aqui, tô vendo. Era para eu não ver nada. Minha formação genética, ela veio para eu ser cega. E operei, eu já estava muito impactada em ter operado. E eu lembro que, claro que eu fui para a igreja, era domingo de carnaval. E eu fui para a igreja domingo de manhã, eu estava de óculos. E eu lembro que na época a minha igreja era muito clara e tinham várias pessoas de óculos. E minha pastora falou assim, do altar, a gente na ministração final, e a minha pastora no altar falou assim, tem uma menina, uma mulher, uma moça. Tem uma moça aqui que Deus manda dizer para ela que até ontem, até essa semana ela era cega, mas essa semana Deus tocou nos olhos dela para que os olhos dela pudessem ver Jesus. A partir de hoje, o entendimento dela sobre o mundo espiritual é outro. Hoje Jesus desce com fogo na sua vida e o Espírito de Deus te envolverá. Seja batizada em nome de Jesus. E ali eu fui batizada em línguas. E eu fui batizada em línguas e em outras línguas, que lá na frente eu explico para vocês. Foi assim. Simples assim. Então hoje quando eu leio que diz que quando vem aquele que batiza com fogo, eu digo a vocês, é real, é palpável, é nítido e ele faz. Quando a gente for ler o livro de Romanos, eu vou explicar melhor, mas guarda essa informação. É real, é nítido, é palpável e ele faz. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, alguns anos atrás, num domingo de carnaval como hoje, o Senhor me batizou com fogo. E de lá para cá, tantas coisas aconteceram. Mas a melhor delas é que até hoje o meu coração é teu.
Eu declaro que em nome de Jesus, os meus amigos que estão vendo essa mensagem, eles vão sim te entender, te ver, que os olhos do entendimento deles se abram, que eles possam estar inclinados para a tua presença, para o teu amor, que eles possam entender a realidade da cruz e viver aquilo que o Senhor tem para eles. Eu declaro que ninguém aqui vai se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eles vão sim encontrar caminho e morada no seio do teu amor. Em nome de Jesus, amém. Hoje é domingo de carnaval, em um domingo de carnaval despretensioso. Do nada, o Senhor me encontrou. E hoje eu declaro que em nome de Jesus, o Senhor vai te encontrar, Ele vai te alcançar, Ele vai mudar a tua história. Um beijo, fica com Deus. Sai daqui desse devocional, continua na sua casa, que eu vou continuar aqui. Estou muito emocionada. Ai, ai. E, gente, eu acho tão feia a pessoa fazer vídeo chorando, desculpa. Eu fico me segurando aqui. E se encontra com Jesus. Hoje é um dia apropriado para você ir para a casa do Pai. Quem sabe Cristo não quer te encontrar. Se você nunca confessou Jesus, hoje é o dia. Se você nunca foi batizado em línguas, hoje é o dia. Vai levar bolo pra mim. Feliz aniversário, Amanda. Hoje é domingo de carnaval, é seu dia. Você tá aqui desde o dia 1. Você assistiu todos os devocionais. Quantos meses fomos só eu e você, né, minha amiga? Desde Salmos 1 você tá aqui. Que Deus derrame algo diferente na sua vida hoje. Falar de Cristo e do que Deus fez na minha vida sempre me transforma. Obrigada. O Senhor viu quando você acordou todos esses últimos 200 dias comigo. Esse aniversário é diferente. Você me deu forças para seguir, para estar aqui. Sempre teve alguém aqui, esse sempre foi você. Se tiver uma multidão aqui ao vivo, e se não tiver uma multidão aqui ao vivo, e você está aqui comigo. Hoje é o seu aniversário e você acordou para estar aqui comigo. Muito obrigada. Hoje tem algo diferente chegando na sua casa. E você vai ver que o Senhor te deu uma palavra hoje. Um beijo, gente. Fica com Deus e até amanhã.